E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Boteco de Engenharia. Que bom te encontrar aqui novamente. Eu sou o Leandro, criador e apresentador deste podcast, e já quero te convidar para seguir esse podcast nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no agregador de podcast que você já está ouvindo. E aqui você já sabe. Se você não sabe, eu vou te contar agora, que a gente fala de engenharia de uma maneira simples, divertida e sem enrolação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova resolução da ANEEL, a Resolução 1000, que foi lançada no final de 2021. Ela traz algumas mudanças para toda a parte de coordenação e gerenciamento de energia elétrica que a gente tem no Brasil. Para falar um pouco mais sobre a Resolução 1000, trouxe um convidado muito especial hoje, o engenheiro Jefferson Oliveira, da Laplace Consultoria e Perícias Elétricas. Ele é autor do livro da Resolução 1000, da ANEEL, uma abordagem inicial. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Obrigado por aceitar esse convite. Se apresenta para o pessoal aí. Boa noite, Leandro. Boa noite ao público. Primeiro, te agradecer aí por esse convite, né? E estou disponível aí para a gente fazer um bate-papo aí, trocar uma ideia. O meu nome é Jefferson, eu sou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sou engenheiro eletricista. Também tenho formação de técnica eletrotécnica, técnica eletrônica. Tenho experiência de cerca de 12 anos trabalhando em indústrias e quase 14 anos na concessionária de energia aqui do estado, a Companhia Estadual de Distribuição de Elétrica, a antiga CED, que foi privatizada e agora o Grupo Equatorial assumiu. Então eu decidi sair da empresa, num PDF que foi lançado, e abri a minha empresa de consultoria e perícias na área elétrica. Sou um dos autores do livro aí com mais 4 colegas, né? Esse livro surgiu porque essa resolução ela é muito abrangente, pegou alguns colegas de certa forma desprevenidos, né? Apesar de que a ANEEL fez consulta pública, né? Teve ampla divulgação, muita gente não estava sabendo do que estava acontecendo quanto à resolução. Então, existia uma demanda, digamos assim, de maiores discussões e debates acerca dessa resolução. Então, o CREA do Rio de Janeiro promoveu um workshop, que foram 4 noites, 2 horas por noite de discussões, debates. Se criou um grupo no WhatsApp para discussão também, e o pessoal que se engajar ali para escrever o livro participou aí dessa edição desse livro, que serve para tentar entender um pouco melhor, né, sobre a resolução, que ela é bem abrangente. Foi cancelado mais de 60 normas relacionadas aí à distribuição de energia e foi consolidada num único documento. Então mudou bastante coisa, né? Fala um pouquinho mais, o que quer dizer essa Resolução 1000? Do que ela trata, né? Ela gerencia a parte de energia elétrica, né? Na verdade, é uma resolução que, resumidamente, assim, para o público entender, basicamente ela trata dos direitos e deveres tanto dos consumidores, né, dos clientes, né, os consumidores de energia elétrica, quanto das distribuidoras. Ela substitui a resolução 414, que era de 2010, já estava carente aí de algumas revisões, e junto com isso foram canceladas mais de 60 normas que foram substituídas, digamos assim, consolidadas nessas normas dentro da própria Resolução 1000, e tiveram algumas que não foram canceladas totalmente, mas tiveram alterações parciais. Então se consolidou mais de 60 documentos nessa nova resolução. Então cancelou bastante coisa e muita coisa foi agregada ali, foi revisada, né? Eu lembro que algumas normas antigas foram mexidas também, né? Teve algumas normas que estavam em vigor e acabaram saindo, coisas do tipo, né? Sim, exatamente. Precisava adequar, né? Adequar as regulamentações. Então foi feito
alteração, né, adequando, e justamente esse workshop que foi promovido lá pelo CREA do Rio de Janeiro serviu para se discutir toda essa mudança e tentar, digamos assim, descobrir, né, quem ganhou, quem perdeu com isso aí tudo, se foi bom para a concessionária, se foi bom para o cliente, se foi bom para os dois, se foi ruim para os dois, se foi ruim e bom para todo mundo, né? E acredito que quem lê o documento ali vai chegar à conclusão, pelo menos a minha conclusão pessoal, é que teve perdas e ganhos para os dois lados, né? Então não teve vantagem ou desvantagem só para um lado. No frigir dos ovos empatou, né? O negócio melhorou um pouco para o consumidor, melhorou um pouco para a distribuidora e piorou um pouco para ambos. Né? Algumas coisas eu acredito que melhorou mais para o consumidor, outras coisas melhorou mais para a distribuidora. Inclusive, na verdade, a resolução ela foi editada, né, e publicada em 2021, em dezembro de 2021, e começou a valer alguns pontos, né, alguns capítulos começaram a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, e tem coisa que ainda nem está valendo, né? Eles tem prazos pré-definidos, né, escalonados, né, até para as concessionárias irem se adequando. Inclusive, as distribuidoras, vendo que não iam conseguir cumprir alguns dos prazos, se reuniram e pediram, digamos, a intervenção da ABRAD, né, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia. Então, pediram para a ABRAD interceder junto à ANEEL, que é a agência reguladora, solicitando a criação de alguns prazos, né? Teve a consulta pública número 30, que foi até, acho que o dia 10 do mês passado, dia 10 de junho, ela estava em aberto para essa consulta pública, né, para o pessoal dar contribuições, sugestões, e a ANEEL acabou concedendo alguns prazos a mais aí para distribuidoras. E o que mudou, cara? Eu vi que eu estava dando uma lida, não cheguei a ler a norma inteira, que tem mais de 600 páginas na norma, se não me falha a memória, né? E importante essa mudança, essa atualização da norma, considerando que a gente está tendo uma mudança constante no setor elétrico, aí tudo está mudando, a maneira de gerar energia está mudando, está tudo melhorando, é importante essa atualização. Mas ela continuou, assim como a 414, ela continua um pequeno calhamaço de folhas ali, que você não consegue pegar e digerir ela de uma vez só. Quando vocês escreveram o livro, qual foi os principais pontos de mudança que vocês identificaram ali que a gente pode entender que é interessante para o consumidor final? Na verdade, por ser muito abrangente a resolução, não se conseguiu abordar todos os tópicos de mudanças, né? Então, a gente tentou pegar os pontos principais, mais polêmicos, e discutir. De uma maneira geral, na resolução mudou bastante coisa. Um item que mudou ali foi a parte de ressarcimento de danos, né? Referente à queima de equipamentos. Quando queima um equipamento, até a resolução anterior, o cliente tinha até 90 dias contados a partir da data do evento que teve na rede, o problema que teve na rede, a falta de energia, enfim, a queda de energia que possa ter queimado o seu equipamento. Ele tinha 90 dias para reclamar com a concessionária, e com a nova resolução ele tem um prazo agora de 5 anos, né? Teve outras mudanças dentro da parte de ressarcimento que a gente pode comentar mais adiante. Aí eu vou comentar agora sobre as outras mudanças que aconteceram. Por exemplo, agora quando o cliente se muda e o imóvel estava com uma conta de luz atrasada, o novo ocupante não herda aquela dívida, né? Até a resolução anterior, quem fosse alugar um imóvel e tivesse uma conta atrasada, algum débito, ficava, digamos, vinculado ao imóvel, né? E não ao CPF ou CNPJ do ocupante anterior, né? Já sofri com isso, já foi alugar um imóvel e tive que pagar as contas atrasadas que o cara deixou. Agora não preciso mais, agora eu tô sossegado.
Hoje a resolução não permite mais, né? Até esse aí é um dos itens, assim como o ressarcimento de danos, que na verdade ele começou a valer a partir do dia 1º de abril, né? Algumas coisas começaram a valer a partir de 1º de janeiro, outras ainda nem estão valendo, né? Outra mudança bem significativa, né, que agora vai ter a devolução da cobrança feita indevidamente, né? Se a concessionária fizer uma cobrança indevida, for comprovado que não poderia ter cobrado, ela tem que devolver em dobro. Isso e a questão do, por exemplo, ali do prazo do ressarcimento de danos, né, passar de 90 dias para 5 anos, e mais essa questão da devolução em dobro e outras coisas mais que a resolução contempla, são, na verdade, adequações ao Código de Defesa do Consumidor, né, o CDC. São algumas outras coisas que têm que ser feitas, né? Eu lembro que outro negócio lá também era a redução de juros quando for quitar a conta. Acho que tem um desconto, alguma coisa assim, né? Eu acho que tem ali um abatimento, digamos. Eu acho que também é a adequação ao CDC. Outra coisa é a vedação do corte, né, de energia nos finais de semana. A concessionária não pode mais cortar energia no final de semana por falta de pagamento, né? Na sexta, sábado e domingo, na verdade, ela não, ou feriado, véspera de feriado, ela não pode mais suspender o fornecimento, né? Cara, eu vou te contar uma história. Tava bastante correria, né? Vou te contar uma história que vai parecer que é mentira. Eu trabalhei um tempo lá em Piracicaba. A gente dividia a casa em 3 pessoas, cada um de um lugar, né? Eu vim de Mogi das Cruzes, veio um cara de Santos e veio um outro cara do interior. Daí a gente não alugou casa separada, alugamos uma casa e dividimos a casa. E ficou no nome de um cara a conta de energia. Eu não sei porque cargas d'água não compensou, o cara não pagou. Cortaram a energia numa sexta-feira, 4 horas da tarde. E na segunda-feira era feriado em Piracicaba. Cortou, a gente ficou sem energia. Sábado o dia todo, domingo o dia todo, segundo o dia todo, foi voltar a energia só. Ele conseguiu entrar para tentar regularizar e solicitar alguma coisa só na terça-feira de manhã. Nós ficamos quase 4 dias sem energia até conseguir regularizar a conta. E agora, além dela não poder cortar no fim de semana, ela tem que avisar o consumidor, né? Não é chegar cortando, que nem era antes, né? Então, o cara chega cortando. Então, se você estivesse em casa ou não. Então aqui a gente já pode ver que tem vários pontos, né, que eu comentei, isso, que tem outros tantos, né, que são vantajosos pro cliente, digamos, né? Sim. Por enquanto, nesses itens aí que eu comentei, a maioria é vantajosa pro cliente. Então, tem outros itens referentes a atendimento ao consumidor, que agora a concessionária vai ter novas possibilidades, né, de atendimento pela internet, chat, e-mail, né, uma coisa que está se popularizando mais, né. Enfim, teve bastante mudança, né? Mudou um pouquinho essa parte de mudança. A gente tem que ir se adequando, e as empresas também, né, os novos canais de atendimento. O pessoal hoje em dia está optando muito aí por usar celular, WhatsApp, chat, essas coisas, né? Tá bem consolidado, né? Isso aí, então tem que ir adaptando, né? A pandemia, ela trouxe essa realidade pra gente, né? Hoje não é mais... Muitas vezes não é viável. Vou falar assim, se a gente for ao banco algumas vezes, hoje já tá... É muito raro quando você precisa ir no banco físico. Por que a gente precisa ir numa concessionária de energia? Falo por mim, para ir ao banco, raramente eu vou. Você resolve tudo por internet, pelo celular. Você vai só se precisar assinar alguma coisa, e mesmo assim, se você não mandar digitalizado pro gerente do banco, ele não resolver por lá. A concessionária, ela tem que se adaptar a isso também, né? Exatamente. Algumas coisas até acabam sendo vantajosas para a concessionária também. Em vez de, por exemplo, aqueles avisos de desligamento programado, outras coisas que ela tinha que comunicar ao cliente, tinha e tem, né? Por que mandar uma carta, um papel, se ela pode mandar um SMS, uma mensagem no WhatsApp, né, um e-mail, né, que é bem mais prático e até
mais fácil de ser visualizado, ou de repente uma carta pode, sei lá, extraviar no caminho, um e-mail, um WhatsApp, dificilmente não vai chegar, né? Considerando que todo mundo hoje, vamos falar que 95%, 90% da população, posso estar errando no número, passa o dia com o celular na mão, né? Ou tem acesso ao celular, então essa informação ela chega de maneira muito rápida, né? Sim, claro que não é a totalidade da população. Tem muita gente que ainda não está adaptada, né? Principalmente os idosos, né? Ou pessoas que moram, de repente, em localidades mais remotas, né? Mas, no geral, é a tendência, né? Esse episódio tem o patrocínio de Ludi Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludiengenharia.com.br. Agora vamos falar um pouquinho, cara. Vou aproveitar que você tocou no assunto do ressarcimento de danos. Ficou interessante isso aí, né? Mudou agora o prazo para mim reclamar se eu entender que queimou uma televisão minha para 5 anos. Então, se eu pegar uma televisão minha que está queimada hoje aqui, ou que queimou no final do ano passado, eu posso entrar com um pedido de ressarcimento de dano, não? Na verdade, funciona assim, né? Conforme eu tinha comentado antes, a resolução começou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro desse ano, mas não para todos os casos, né? Então, tem alguns capítulos, alguns trechos que ainda nem estão em vigor. Tem coisa que vai começar a vigorar em 1º de janeiro de 2023. Então, no caso da resolução do ressarcimento de danos, se o teu equipamento queimou no ano passado, em janeiro, fevereiro, até 31 de março, né, vai ser tratado conforme a resolução antiga, 414 de 2010. Se queimou, ocorreu um evento na rede, né, que possa ter queimado o teu equipamento, tu quer pedir ressarcimento para a distribuidora, se foi a partir de 1º de abril desse ano, aí tu pode pedir em relação à resolução 1000, né? A resolução nova. Vai estar abarcado, digamos, na resolução nova, né? Esse foi um dos pontos principais aí de mudança, esse prazo de 90 dias, no que tange ao ressarcimento de danos. 90 dias passou para 5 anos, né? E outro ponto que mudou é que antes o cliente tinha que esperar a concessionária autorizar ou ir lá e verificar o equipamento, se realmente queimou, se realmente está lá na casa do cliente, se é aquela marca, modelo, tipo de equipamento, testa o equipamento, vê se queimou ou não queimou. Aí a concessionária liberaria o cliente para agora tu pode mandar consertar, porque eu já verifiquei. Ou caso ela não tivesse fôlego, digamos, para ir lá verificar o equipamento, ou não quisesse verificar o equipamento, ela simplesmente dizia para o cliente, olha, eu não vou aí verificar, tu quer mandar consertar, tu manda. Agora não, agora o cliente não precisa mais esperar que a concessionária autorize, ele simplesmente pode pegar o equipamento, queimou a semana passada. Vou reclamar amanhã para a concessionária, mas hoje eu resolvi levar para o conserto. Só que aí tem alguns itens que ele tem que cuidar. Por exemplo, ele tem que apresentar a nota fiscal do conserto, né, com a data do conserto, né, até para comprovar quanto é que foi. Um laudo emitido por um profissional qualificado, né, atestando qual foi o defeito, qual foi a origem, enfim. 2 orçamentos detalhados também é necessário, e ele tem que entregar as peças substituídas. Mas tem essa possibilidade agora de mandar consertar sem a concessionária autorizar, digamos, né? Então são 2 pontos ali que tiveram mudanças substanciais, assim, bem significativas. Eu tô com o livro aberto aqui, acho que a gente podia mostrar brevemente aqui como é que foi a dinâmica, como é que ele tá posto. Isso, comenta pra gente como que é o jeitão desse livro aí. Eu compartilhei a minha tela aqui, eu não sei se tu tá vendo aí, tá transmitindo? Sim, quem estiver acompanhando pelo YouTube já tá vendo a tela.
E quem estiver acompanhando pelos meios de streaming aí, Spotify, Deezer, qualquer um que seja, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, vai estar o link para poder baixar o livro. Então aqui é a capa, né? Título Resolução 1000 ANEEL, abordagem inicial. Tem aqui o nome dos autores, né? Foram 5 colegas aí que se empenharam arduamente, né? Num trabalho realmente foi bem work isso aqui, né? Workshop, de shopping não tinha nada. Assim, ele é bem interativo, ele tem alguns links ao longo do livro, né? Já na primeira página, tá meio escondido aqui, mas se o pessoal procurar vai achar, né? Tem aqui um balãozinho aqui alusivo a conversas, né? Então, se clicar nesse balãozinho, vai direto pro link do WhatsApp. No topo da página... no topo da página 1, do lado esquerdo ali, do lado de versão final, né? Do lado direito da tela de quem tá olhando, né? Isso. Aí acho que deve estar invertido para ti. Então, em todas as páginas tem o link aqui que vai para o WhatsApp. Esse grupo é um grupo aberto ali, moderado, os autores estão ali, né? Alguns dos autores, não sei se todos estão ali. Então tem alguns links ao longo do livro aqui, eu vou mostrar. Tem o prefácio, tem aqui nessa página que eu estou mostrando, mostra a motivação, né? Aí tem a motivação de cada autor, cada um descreveu ali o que o instigou a participar, né, desse workshop, desse livro. Aqui nessa página 9 tem os 4 links para sessões de trabalho que aconteceram em março, né? Esses vídeos estão disponíveis na íntegra lá no YouTube, né? Para quem quiser acessar. Aí temos ali a introdução, fala das normas que foram revogadas, dos prazos. Aí é feito o comparativo, depois cada autor escreve uma parte, né? É feito um comparativo, tem alguns quadros aqui que comparam, tem algumas figuras, né? Que ilustram algumas coisas, tem alguns quadros comparativos, né? Cada anexo é digamos como se fosse um capítulo ali do livro, né? Um tema. Sim. Né? Por exemplo, o anexo 2 fala de recuperação das irregularidades, né? Ou das fraudes, desvio de energia, enfim. Então tem um link do LinkedIn, que se alguém tiver interesse em falar com o autor daquele anexo, clica no link, vai direto falar com o autor. Aqui as tabelas que eu comentei, né? Segue o baile. Ele é bem completo, bem detalhado em relação às mudanças, né? O que mudou de uma norma para outra, quais os detalhes que a gente tem. Ele não está completo no sentido de não abranger toda a resolução, porque era quase um resumo, né? Impossível a gente conseguir abranger quase 300 páginas de resolução em 4 sessões de workshop e juntar uma galera ali para fazer um livro. Mas dentro do que a gente selecionou como os tópicos mais importantes, né? Pelo menos na nossa percepção, foi bem esmiuçado isso aí, tanto no livro quanto nos debates lá que estão disponíveis no YouTube para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, digamos, né? Se você tivesse que deixar alguma dica para nossa audiência, qual a dica que você deixaria pro pessoal? Bom, eu diria que a principal dica é ler a norma, porque a norma é muito extensa, muito complicada, que nem eu estava comentando, então a outra dica que eu daria é ler o livro, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, né? Mas, de fato, que nem eu comentei no livro, a gente tentou ao máximo ajudar o pessoal, a nós mesmos, né, a interpretar a norma, porque primeiro a gente teve que fazer a nossa interpretação.
para depois escrever isso e tentar ajudar o leitor, né? Transmitir aquilo, né? Então foi bem isso, né? E outra questão é usar os canais da distribuidora, né? Quando tiver um problema, acessar 0800, SMS, aqueles canais que a concessionária disponibiliza. Se não conseguir nada, ir para a ouvidoria, e se não conseguir nada, reclamar na ANEEL. E se não conseguir com ninguém ou quiser ir direto para a justiça, se for um caso que envolva perícia, envolva, né, algum trabalho ali de engenharia, né, geralmente uma perícia, né, por exemplo, na parte de ressarcimento de danos, queimou o teu aparelho e tu quer cobrar da concessionária, né, pode contratar um engenheiro eletricista especializado nessa área para te auxiliar nessa demanda, né, junto com o advogado, se quiser, por exemplo, entrar com uma ação judicial. Ou, tu entrou lá no imóvel, a concessionária disse que tinha uma fraude, o vulgo gato, né? Não gosto de usar muito esse termo, né? Mas como a gente está aqui numa coisa um pouco mais informal, né? Vamos utilizar, né? Uma irregularidade, uma fraude. Então, também, né? Isso aí pode ser resolvido judicialmente, né? Ou extrajudicialmente, né? Então, é importante contar com a ajuda de um profissional que conheça a resolução, que conheça as normas, que conheça os trâmites, né, que envolvem uma concessionária. Se o pessoal quiser entrar em contato contigo aí para alguma coisa sobre consultoria, sobre perícia elétrica, como que faz? Pode acessar diretamente o site da empresa, que é o www.laplaceconsultoria.com.br. Ali vai ter o contato do WhatsApp, vai ter formulários, caso queira se comunicar por formulários, né? E alguns links ali de redes sociais da empresa também vai estar tudo disponível ali através do site, basicamente. Um show de bola. Jefferson, muito obrigado por aceitar participar do Boteco da Engenharia para trazer um pouquinho mais de informação para a gente sobre essas mudanças que a gente teve na Resolução 1000. Eu acho que clareou bastante algumas informações que são úteis para a comunidade como um todo, né? A parte de ressarcimento de danos, que eu não tenho mais que pagar a conta que era do antigo inquilino. Acho que isso agrega, esse conhecimento é importante para o consumidor final ter isso em mente, né? Até para não ter nenhuma surpresa. E te agradecer de novo por aceitar participar do Boteco da Engenharia, cara. Eu que agradeço aí pelo convite, realmente é um tema bem relevante, né? E quando ocorrem essas mudanças para o consumidor, né, o cidadão comum, que geralmente é leigo, né? Normalmente a concessionária não conta para ele que, olha, agora tu vai ter outro prazo assim, agora eu não posso aí cortar fim de semana, agora tu tem 5 anos para reclamar. Claro que se ele for reclamar uma queima de equipamentos, por exemplo, a concessionária vai dizer para ele como é que funciona. Agora, previamente, ela sair avisando, mudou isso, geralmente não fazem, né? Algumas vezes o pessoal ainda tem essa conversa, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para as pessoas erradas que já reclamaram no passado, fala, passou 3 meses, bicho, esquece que não resolve mais, nem adianta ir lá. E hoje o prazo já está mais estendido, né? Tá bem estendido. Isso aí vai dar pano para manga nas perícias, porque um equipamento que está lá há 5 anos queimado, às vezes nem está mais lá, o cliente nem sabe que fim levou e tal, como é que vai ser feita uma perícia no quê, né? E mesmo assim chegar lá, que estado que tá, a gente sabe que, a gente que é da área aí, sabe que tem equipamentos que se tu deixar um tempo parado ali, depois tu vai ligar, ele já não funciona. Equipamentos aí que tem capacitor eletrolítico, por exemplo, se tu deixar alguns meses parado ali, o capacitor até vaza, dá defeito e não vai nem ligar o equipamento, não liga nem a fonte. Vai ficar um pouco mais divertido para fazer perícia. Vai ser polêmico, né? Que nem eu disse, em alguns pontos o consumidor ganhou, em alguns pontos a concessionária ganhou. Então, mas é isso, Leandro. Eu te agradeço novamente aí pelo convite. E era isso. Fechado então, Jefferson. Muito obrigado.
Obrigado você que acompanhou mais um episódio do Boteco da Engenharia. Não esquece de se inscrever, colocar para seguir esse podcast para receber as notificações dos próximos episódios. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram também. Lá a gente tem um contato direto com todo mundo, a gente acaba trocando umas ideias e tem um link do grupo do Telegram também. A gente está trocando ideia, passando informação, sendo mais dinâmico aí para a gente estar disseminando as informações de engenharia. Um forte abraço e até o próximo episódio.